Estimados irmãos, é com grande alegria que eu apresento a todos a minha saudação, cumprimentando-os com a paz de Jesus, o nosso amado Senhor, desejando que a bênção de Deus, o nosso Pai, nosso Criador, que a virtude do seu divino Espírito Santo, assim como as bênçãos preciosas da Virgem Maria, da Santa Avó e do nosso querido profeta, o Santo Irmão Aldo, esteja presente na vida de cada um de nós. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Irmãos, lugar onde nós temos a oportunidade de nos encontrarmos, nos reunirmos, primeiramente para louvar ao único e eterno Deus, nosso Pai, a Jesus e aos seus santos. E também é aqui, irmãos, que nós extraímos o alimento para o nosso espírito. Eis a importância de nós estarmos sistematicamente nas reuniões. Duas finalidades: louvar e glorificar a Deus, aos seus santos, e buscar, irmãos, extrair o alimento para a nossa alma. Por isso eu desejo a todos os irmãos e também aos nossos internautas que o Deus, o nosso Pai, possa tocar o seu coração. Que a palavra do Santo Irmão Aldo hoje consiga, seja através das mensagens cantadas, dos louvores ou da mensagem pregada no altar, de alguma forma ou de outra consiga tocar o íntimo do seu coração, do seu espírito, da sua alma. Essa deve ser a finalidade de cada um de nós ao nos dirigirmos à reunião. Irmãos, eu lembro também, antes da oração inicial, um salmo, que é o Salmo 122, o qual foi expressado, irmãos, pelo grande rei e salmista Davi, quando ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que esta alegria possa estar estampada em cada coração, em cada espírito de cada um de nós que estamos aqui neste momento, especialmente quando nós nos dirigimos à casa do Senhor. Convido por gentileza os que estão assentados para se colocarem em pé. Nós vamos neste momento, irmãos, fazer a oração inicial. A importância de nós já estarmos todos unidos espiritualmente, neste primeiro momento, neste primeiro ato, que é o momento em que nós vamos pedir a Deus, suplicar a Ele, para que Ele nos envolva, irmãos. Com seu poder, com as suas virtudes, Ele consiga nos envolver, para que nós possamos realizar uma reunião que realmente possa ser muito útil para nós, e mais do que isso, para que o nosso louvor, para que o seu cantar, para que o seu louvor possa alcançar o reino dos céus. Vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, nosso bondoso Pai Celestial, nós estamos neste dia, ó Pai, com muita alegria, com grande satisfação em nossa alma, pois nós estamos iniciando uma nova semana no dia de hoje, ó Pai, já presente na sua casa. Estamos iniciando uma semana cantando louvor ao Senhor, te agradecendo pela semana que encerramos ontem, mas pedindo também a sabedoria dos céus para nós enfrentarmos mais uma semana. Os desafios que estarão à nossa frente, as lutas, as dificuldades, os momentos de alegria também, que nós possamos passar por todos os momentos durante esta semana, da maneira perfeita, da maneira correta, como deve se portar um filho ou uma filha de Deus nesta terra. Por isso nós estamos aqui. E ao mesmo tempo queremos pedir ao Senhor para que o Senhor nos envolva com o seu divino Espírito, para que as fontes da sabedoria, do conhecimento, possa nos envolver, possa nos alcançar, ó Pai, para que nós possamos realizar uma reunião à altura do que o Senhor e os santos merecem de nós, para que o nosso cantar, para que o nosso louvor possa alcançar o Senhor, possa alcançar o seu reino e a sua glória, logicamente partindo de um coração cheio de fé, cheio de amor, cheio de gratidão por tudo que o Senhor tem nos concedido. E aos senhores, aos santos de Deus,
que se fazem presente nas nossas reuniões. Santos profetas, santos apóstolos, a Virgem Maria, a avó, e o nosso querido profeta, o santo irmão Aldo, que se faz presente nas reuniões. Nós queremos já neste momento inicial agradecer aos senhores por estarem conosco participando dessa reunião e pedindo também a colaboração efetiva destes santos de Deus, para que unidos, irmanados conosco, possamos realizar uma reunião muito abençoada. E com este desejo de fé, ó santo irmão Aldo, eu entrego essa reunião aos teus cuidados, ao seu comando, porque sendo feita a vontade do Senhor e não a nós, nós estaremos honrando e glorificando o reino dos céus na terra. Amém. Número 1 do Inário, Igreja Forte. Amém. Os irmãos que têm seus lugares e desejar poderão se assentar. Nós vamos cantar alguns hinos do Inário. O primeiro deles, irmãos, de número 30, que tem o título Vida Eterna e Poder. Vamos cantar o de número 59, que tem o título A Base da Vitória. Vitória,
E na sequência, irmãos, cantaremos o de número 139, Jesus te chama. cheio de graça sem par, cantando alegramos a alma, cantando concedemos paz, cantando louvamos a Deus, cantando louvamos Jesus, cantando sempre estamos
enriquecemos nosso coração, espalhando a verdade e a justiça, cantando o amor divinal, ajudamos o Primasaldo a ganhar a vitória final.
pelas tentações deste mundo. O mal nunca se cansa e quer nos derrotar. Porém, é só orar, pois temos
Muito bem, irmãos. Então, como eu adiantei os irmãos, neste momento nós vamos meditar, irmãos, em duas mensagens que está neste boletim. Irmãos, meditar na palavra do Santo Irmão Aldo é ouvir em primeiro lugar, irmãos. Primeiro passo para meditar é ouvir, ou então ler, no caso agora ouvir, mas também se os irmãos quiserem ler depois. Mas irmãos, é o momento em que nós tomamos conhecimento do que aquela mensagem tem a dizer aos nossos corações. Irmãos, agora ouvir também requer uma atenção de nossa parte. Porque se numa determinada leitura ou ouvir uma mensagem, nós uma hora ouvirmos com atenção, outra hora se distrair com outras coisas, enfim. Irmãos, nós não vamos ter a compreensão de uma mensagem a qual ela tem para ser passada a nós. Por quê, irmãos? Porque uma mensagem como essa que nós vamos ouvir agora, ela tem a primeira parte que é uma introdução, onde o tema, onde a mensagem ela é introduzida. Depois tem o desenvolvimento da mensagem, de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais profunda. E depois tem a conclusão dela, o fecho. De modo que se nós não, muitas vezes, prestarmos atenção na introdução, na primeira parte, nós não vamos entender o desenvolvimento da mensagem e, por conseguinte, não vamos entender a conclusão, o que ela tem a nos dizer. Ou se muitas vezes nós prestarmos atenção apenas da metade para frente, ou quem sabe só a conclusão, nós vamos ficar pensando, mas por que concluiu assim? Porque nós não prestamos atenção na primeira parte dela. Por isso, irmãos, que é importante nós termos e dispensarmos essa atenção. Em primeiro lugar, irmãos, porque a mensagem não é do pastor que está aqui. Porque a mensagem não é da direção de nossa igreja atualmente. A mensagem, ela é do Santo Irmão Aldo. É uma mensagem construída, fundamentada nas palavras de um profeta. E o que eu disse ontem aos irmãos? A palavra de um profeta para nós que o conhecemos, ela tem e deve ter um valor, irmãos, absoluto para nós. De modo que nenhuma outra palavra, de modo que nenhuma outra ideia, nenhuma outra filosofia de vida, ou de um pensador, ou de alguém que é influente, ela pode ocupar, irmãos, o nosso coração em detrimento à palavra de um profeta, que para nós precisa ter valor absoluto. Por isso é tão importante, irmãos, nós ouvirmos o que o nosso Santo Irmão tem a dizer ao nosso coração, porque é a palavra de Deus, é a palavra dos céus. Irmãos, nesta semana, o Conselho lembrou a igreja de duas mensagens do Santo Irmão Aldo. A primeira delas a respeito da missão da Igreja Apostólica na Terra. A missão da Igreja Apostólica na Terra é salvar almas, libertando-as do caminho do pecado, dos sentimentos maus e dos maus costumes que corrompem a alma e prejudicam a vida das pessoas, das famílias e da sociedade. Portanto, a nossa missão é moralizar os costumes e ensinar a regra de um bom viver, concedendo paz e saúde aos corações contritos, arrependidos e convertidos. Entendam, irmãos e irmãs, que sem a santificação ninguém verá a Deus e nem a sua glória. A santificação é um processo de purificação da alma do homem, nascido do Espírito Divino e também do seu preparo moral e espiritual, até que se torne nova e inteiramente a semelhança e imagem de Deus, conforme fora criado. É, pois, o aperfeiçoamento do Espírito, que se dá desde o momento em que se converte a esta verdadeira fé, em Jesus, na Santa Avó e Maria Santíssima e no Santo Irmão Aldo. E ao passo que, sendo instruído através da mensagem da igreja, a pessoa aprende, obedece
e santifica-se ainda mais e vai sendo dotado das virtudes do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos, durante a nossa existência, buscar isso que está aqui. Buscar para o nosso espírito as virtudes do Espírito de Deus. Irmãos, alguém só pode dizer que está vivendo de uma maneira completa, de uma maneira ampla, perfeita e agradável aos olhos de Deus, se for alguém, um homem, uma mulher, um jovem também. Se ele estiver buscando diuturnamente adornar o seu espírito com as virtudes do Espírito Santo. Irmãos, essa deve ser a busca constante de todos nós. Nesta evolução espiritual, todos aqueles que deixam os maus caminhos, os vícios e todo o pecado e se arrependem, recebem o batismo do Espírito Santo, que lhe dá vida à alma, além do conhecimento da verdade, da sabedoria divina e das virtudes do Espírito de Deus, e sendo perseverante, chegará à perfeição e à santificação de sua alma. Irmãos, destacando aqui, chegará à santificação e à perfeição ainda nesta vida. Falei ontem aos irmãos, tem muitas pessoas que de quando em quando, e até mesmo irmãos entre nós, infelizmente, é preciso ser muito franco neste momento, que concluem de quando em quando que é impossível se santificar ou alcançar a perfeição espiritual, sob o argumento de que ninguém é perfeito. Irmãos, podem notar, sempre que alguém quer justificar a sua vida, principalmente de pecado, de erro, de uma vida que a pessoa sabe que não agrada a Deus, a resposta dela é sempre esta, irmãos, é como um mantra: ninguém é perfeito, eu também não. Mas, irmãos, nós encontramos a resposta para afastar esta justificativa nas palavras de Jesus, quando ele disse: sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, e o que é ser perfeito? É ser justo, é ser temente a Deus, é ser perdoador, é saber discernir o bem do mal. Irmãos, e como nós vamos adquirir isso? É o que eu falei anteriormente aos irmãos, é tendo estrutura espiritual, bagagem, conhecimento e uma vida, irmãos, isenta de pecado. O amado apóstolo São Paulo, escrevendo sobre a santificação, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de sentimento, de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. E prossegue o apóstolo dizendo: suportando-vos uns aos outros, irmãos. Pode ser um desafio para nós, em alguns momentos, em alguns casos, mas, irmãos, é ordem de Deus. Suportando-vos uns aos outros. Assim como Cristo perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade e de amor, que é o vínculo da perfeição. Para a santificação, é indispensável que se tenha fé e confiança em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso Senhor, na Virgem Maria, na Santa Avó e nos ensinos e conselhos do Santo Irmão Aldo. Agora, além de santificar almas para os céus, a Igreja Apostólica também tem a missão de levar aos corações a paz, irmãos, verdadeira, o amor e estimular a fé em Deus e também nos santos, para que possam alcançar a graça para a sua vida e para o seu lar. Por isso a nossa igreja realiza uma perfeita obra de salvação. Outra missão da igreja é pregar o arrependimento dos pecados e a conversão e permanência nesta fé, no Consolador e no Santo Irmão Aldo, para que haja a libertação e a salvação de sua alma. Entretanto, é preciso aceitar a nossa doutrina, e não apenas ela, e também a disciplina, e praticá-las em seu viver, para que se cumpra de maneira perfeita a palavra de Jesus na vida da criatura, quando ele mesmo disse: conhecereis a verdade, e a própria verdade vos libertará. A base e o fundamento de nossa igreja, desde o princípio, isto é, desde o seu início,
é a fé no poder de Deus de formar santos para a sua glória. Pois não adiantaria nada nós pregarmos a santificação da alma se não tivéssemos a fé no poder dos santos e que os mesmos tenham a glória de servir a Deus no seu reino. Por isso, desde o princípio da nossa obra, cremos em Maria Santíssima, que é uma santa de grande poder e tem de Deus a autoridade para vir à terra, proteger e guardar os filhos de Deus. Também cremos em todos os santos que viveram na terra, como os santos profetas e os santos apóstolos. Estes santos estão sempre presentes em nossas reuniões. Irmãos, nós precisamos ter, irmãos, de uma maneira muito clara isso, que durante as nossas reuniões muitos santos vêm, inclusive os profetas do passado e também os santos apóstolos. Irmãos, fazendo um paralelo aqui, tem uma história muito linda de ouvir e de ler, que é a respeito da transfiguração de Jesus, irmãos. E é importante, e o que eu queria dizer a respeito deste assunto é apenas que naquele momento, naquele dia em que Jesus apareceu, ou que estava ali presente de uma maneira completa, ele não estava sozinho, irmãos. Tinham outros 2 profetas juntamente com ele. Então eles vêm aqui, irmãos. Eles estão conosco, como nos revelou o santo irmão Aldo. Estes santos estão sempre presentes em nossas reuniões para abençoar os que comparecem com fé e devoção, auxiliando a vós, Jesus, Maria Santíssima e o irmão Aldo, na obra de salvação e regeneração do pecador e de todos os que aceitarem com fé, com humildade e devoção a nossa doutrina e disciplina. E finalizando esta mensagem diz assim: aceitem, prezados irmãos e irmãs, este ensino precioso para a vossa santificação e seu preparo espiritual e confiem na missão sagrada de nossa Igreja Apostólica. Irmãos, ontem nós tivemos a oportunidade de meditar um pouquinho mais a respeito da missão da igreja, irmãos, que nada mais é do que a missão de cada um de nós, porque nós somos a igreja. Então, quando nós falamos da missão da igreja, é a missão individual de cada um de nós, que somadas de todas as congregações, de todos os irmãos apostólicos, irmãos, pode-se dizer que é a missão da igreja apostólica. E nós precisamos pensar se nós estamos cumprindo a missão como deve ser cumprida. Como o santo irmão Aldo pôde dizer ao final do seu ministério: olha, a minha igreja já está preparada para seguir em frente. E vem demonstrando isso nos últimos dias. Irmãos, esta foi a grande garantia dele, santo irmão Aldo, a respeito da missão, da clareza que nós precisamos ter dessa nossa missão. Irmãos, mas jamais esquecer que para nós estarmos e permanecermos cumprindo esta missão, nós precisamos ter guardado dentro de nós, irmãos, a verdade que nós aprendemos. Os princípios mais elementares que nós aprendemos lá no início da nossa caminhada, irmãos, são os mesmos de ontem, de hoje e também serão os mesmos de amanhã, porque é de Deus, irmãos, porque é de Deus. Para a reunião de hoje, irmãos, eu preparei a mensagem para reflexão a respeito desta segunda mensagem, que também é um complemento da primeira, porque fala a respeito da união. E daí alguns poderiam pensar, mas falar novamente de união. Irmãos, por que se faz necessário? Porque infelizmente, irmãos, nós ainda não alcançamos a prática da verdadeira união que o irmão Aldo tanto pediu a nós. Nos pequenos detalhes, na nossa vivência entre irmãos, no nosso lar com o nosso cônjuge, com os filhos, com a família, no trabalho, onde nós estamos, ainda não conseguimos, ou alguns ainda não conseguiram, viver de uma maneira unida, ou porque não compreenderam, que eu acho difícil, porque ensinamentos nós tivemos, ou porque ainda não decidiram, irmãos. E a minha função hoje é auxiliar os irmãos, os internautas, e sobretudo aqueles que ainda não conseguiram viver de uma maneira unida em todos os sentidos da vida. Quem sabe a partir de hoje decidir, de uma vez por todas, viver
de maneira unida, no sentido mais amplo desta palavra, principalmente da união do seu espírito com o reino dos céus. Unidos somos mais fortes. Estimados irmãos e irmãs, a união entre todos é importante para a nossa vitória e para realizarmos a obra de Deus na terra. Um povo unido pelo amor fraternal também estará unido para enfrentar as lutas, os problemas e as adversidades da vida. Assim sendo, recordamos um pedido do santo irmão Aldo para nós apostólicos. A palavra agora está destacada, irmãos, em negrito e em itálico, porque a palavra do santo irmão Aldo, olha o que ele disse. Eu, irmão Aldo, convido a todos os apostólicos. Irmãos, olha a humildade do santo irmão Aldo. Ele não disse eu obrigo. Eu convido todos os apostólicos a se unirem a mim. A Jesus, a Santa Avó e também a Maria Santíssima, a fim de nos ajudar na grande missão e no trabalho de salvar almas que precisam do nosso apoio e da salvação oferecida por Deus nosso Pai, através destes santos poderosos, e também, disse o santo irmão Aldo, do meu ministério e de nossa igreja. Para a realização deste trabalho, diz o santo irmão Aldo, contamos sempre com a presença dos santos profetas e dos santos apóstolos para nos ajudar. No entanto, eles também precisam contar com a união do povo para realizar a obra de salvação. Compreendam, prezados irmãos e irmãs, que ligados uns aos outros pelo amor e pela fé, somos uma fortaleza inabalável. A união e o amor fraternal entre todos são muito importantes para a obra da igreja, para o seu crescimento e para a salvação de almas para o reino dos céus. Um povo em cujo meio persiste a desunião, facilmente será vencido. Por outro lado, onde existe a verdadeira unidade, as lutas são vencidas com facilidade e todo o trabalho e realização deste povo apresenta progresso, desenvolvimento e também crescimento. É por este motivo que o santo irmão Aldo convidou a todos para unirmos, ou para nos unirmos a ele primaz e aos santos de Deus, a fim de podermos ganhar muitas almas preciosas para o reino dos céus e para que possamos vencer. Esperamos contar com a união de todos os apostólicos, dos pastores, dos diáconos, diaconisas, regentes, músicos, coristas e de todos os membros da igreja. Inclusive, lembramos que a seara é grande, como afirmou Jesus. E finaliza esta mensagem dizendo: vamos batalhar no bom combate, pois grande é o galardão que todos receberão de Deus, nosso Pai, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó e também do santo irmão Aldo. Estimados irmãos, está aí, portanto, esta mensagem dirigida aos nossos corações, falando a respeito da união. Queridos irmãos, Jesus nosso Senhor, nos últimos dias do seu ministério, sabedor ele que não seria prolongado a sua missão terrena, que ele cumpria naquele período, ele começou, irmãos, a despertar o verdadeiro sentimento do amor, principalmente entre os seus discípulos, entre os santos apóstolos, que ficariam com a responsabilidade de dar andamento, dar prosseguimento na obra de salvação. Então ele falou que eles precisariam se amar um ao outro, porque se eles não se amassem, como é que o povo de fora, os gentis, iriam entender ou iriam aceitar que eles falavam em nome de Jesus, ou que eles tinham uma mensagem a passar aos corações? Irmãos, e também falou a respeito da união, porque ele, Jesus, sabia das dificuldades que eles iriam atravessar, irmãos, de tudo que eles iriam passar, tão somente por falar em Jesus, tão somente por lembrar o que o Divino Mestre veio trazer, a mensagem de paz, de amor, de esperança. Se ele, Jesus, não conseguiu falar tudo, como ele mesmo disse, porque foi impedido naquele período, irmãos, sabia ele, Jesus, que os santos apóstolos também teriam uma dificuldade muito grande para cumprir o seu ministério.
Irmãos, e é neste contexto que Jesus, sendo ele o Filho de Deus, ele fez uma oração muito especial em favor dos seus discípulos, a qual nós conhecemos e por diversas vezes nos foi lembrado, que é a oração sacerdotal. Pedindo que eles vivessem em união, pedindo para que Deus ajudasse eles a viverem de uma maneira perfeita e unida, como ele, Jesus, viveu com o Pai. Em certo trecho dessa oração, Jesus diz: rogo, ó Pai, para que todos sejam um, como tu está em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, isto é, para que o mundo compreenda a missão que eu vim realizar, eles precisam viver unido. E prossegue Jesus dizendo: eu dei-lhes a glória que tu me deste. Isto é, eu fiz eles participante deste reino, desta glória que o Senhor me deu. Irmãos, e como Jesus fez eles participante? Porque eles viram bem de perto o poder de Deus sendo manifestado, assim como nós vimos também, irmãos, através da missão do Santo Irmão Aldo e da Santa Avó. Por isso que ele diz: eu dei-lhes a eles a glória que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Olha a importância, irmãos, da união. Olha a importância da união. Irmãos, e Jesus, ele viveu de uma maneira plena, de uma maneira unida a Deus, que aqueles que viam Jesus conseguiam ver nele, aqueles que tinham fé, que olhavam com os olhos espirituais, conseguiam ver nele, Jesus, irmãos, a presença do Pai, a presença de Deus. Tanto é que em um determinado momento, um de seus discípulos, chamado Felipe, ele diz para Jesus o seguinte: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E então Jesus, irmãos, olha para eles e diz: eu estou há tanto tempo convosco, e você ainda me pede, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai, irmãos. Olha a palavra de Jesus. Olhem a perfeição da união, da unidade que havia e que há no Espírito de Jesus com o Espírito do Pai. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Este é o maior exemplo de união, irmãos. Unidade perfeita de Espírito. Irmãos, assim como a Santa Avó também viveu desta maneira perfeita, de uma união perfeita com Jesus, assim também o Santo Irmão Aldo com ela, Santa Avó, e com Jesus. Irmãos, agora vamos trazer para nós. Como nós vamos conseguir viver ou alcançar esta perfeita unidade que tanto nos foi pedida pelo Santo Irmão Aldo? Olha, irmãos, os últimos 10 anos ou 15 anos, antes do Santo Irmão Aldo encerrar a sua missão terrena, ele muito falou a respeito de união, e os irmãos lembram disso. Irmãos, era um boletim sim, o outro não, nos últimos anos. Ele falando a respeito da união, condicionando a vitória da igreja à união do seu povo. Porque ele sabia, irmãos, que, principalmente no futuro, nós precisaríamos estar unidos de uma tal maneira, de uma tal forma, que ele, Santo Irmão Aldo, pudesse estar conosco ao nosso lado a cada momento, a cada instante da nossa vida. Irmãos, e é isso que nós precisamos buscar. Muitos ainda talvez não compreenderam o que é viver unido uns aos outros. E começam a pensar em coisas materiais. Que é, por exemplo, estar junto de quando em quando. É marcar um café para se encontrar. É marcar um churrasco. É ir num determinado passeio junto. É telefonar, é mandar o WhatsApp todo momento. É este contato de uma maneira recorrente, irmãos. Eu digo que isso é bom. Isto fortalece o laço de uma amizade verdadeira. Irmãos, mas a verdadeira união, a verdadeira unidade é muito mais do que isso. É a unidade espiritual. É a sintonia espiritual. É o nosso espírito, irmãos, mais do que o nosso corpo, estar ligado através de um vínculo perfeito, de união, com o nosso semelhante e principalmente com o reino dos céus.
Então, para nós vivermos unidos, irmãos, com os nossos irmãos, para um casal viver unido em torno do casamento, para que um pai seja unido ao seu filho ou à sua filha, uma mãe unida aos seus filhos, primeiramente, irmãos, nós precisamos estar com o nosso espírito ligado aos céus. Por quê? Porque se nós não estivermos com o nosso espírito ligado, irmãos, às virtudes do reino dos céus, nós não vamos conseguir exercer esta verdadeira união, irmãos, nas coisas menores da vida. Nós não vamos conseguir. Por mais que nós tentamos, por mais que nós estejamos juntos, aí a gente se reúne, mas ao invés de promover a união, ali acaba acontecendo uma contenda. Daí a gente quer promover a unidade, acaba ligando, acaba se comunicando, e ao invés daquilo ser frutífero, acaba tendo um problema, um empecilho, e a unidade acaba sendo cortada. Por quê? Porque o espírito da pessoa não está ligado como deve estar com o reino dos céus. E aí a pessoa não consegue promover a união. Por quê, irmãos? Porque o reino opositor ao de Deus não quer que nós vivamos unidos. Porque ele não quer que as famílias vivam unidas. Ele não quer que os filhos se unam aos pais. Ele não quer, irmãos, que haja união na nossa igreja, entre o ministério principalmente, entre os irmãos. Não é isso que ele propaga, não é isso que ele espera. Por quê? Porque isso traz, irmãos, um aperfeiçoamento espiritual, e não é o que ele deseja. Então nós precisamos entender, irmãos, que primeiramente nós precisamos estar unidos espiritualmente ao reino dos céus. E nós, muito especialmente, ao Santo Irmão Aldo. Irmãos, nós tivemos a glória, e o irmão Aldo deu esta glória a nós, de nós vermos ao Pai, vermos a Jesus, vermos a Santa Avó, principalmente nós que não tivemos a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Mas pudemos ver nele, Santo Irmão Aldo, todos estes santos, e principalmente o poder de Deus sendo manifestado na vida e no ministério do Santo Irmão Aldo. Então ele deu esta glória para nós. Por isso, irmãos, nós precisamos buscar exercer esta verdadeira união e estar junto com ele. Mas como nós vamos exercer isso, pastor? Como é que eu posso ter certeza que o Santo Irmão Aldo está comigo ou que eu estou com ele, unido, pertinho? Irmãos, aí entra o que nós já falamos nesses últimos meses. Uma vida disciplinada. Ah, o pastor falando de disciplina de novo. O tema da mensagem nem é disciplina. E ele está falando de disciplina. Irmãos, por quê? Porque se não tiver disciplina, vida ordenada, o Espírito não consegue encontrar a união perfeita com o reino dos céus. E então a união que precisa haver, ela deixa de existir. Porque não há ali disciplina, condição favorável para que haja uma conexão espiritual nossa para com o reino dos céus. Os irmãos perceberam que falar de união é muito mais do que dizer: os irmãos precisam viver unidos, precisamos viver de uma maneira unida, alcançar uma unidade espiritual. Mas, irmãos, nós precisamos pensar além disso. O que eu preciso fazer para alcançar essa unidade? E aí nós vamos recair no ponto da disciplina. Não tem como correr, irmãos. Não tem como nós não falarmos de disciplina, sendo que é isso que promove capacidade espiritual, crescimento, evolução, para alcançar a verdadeira perfeição, a verdadeira unidade. E todos nós, irmãos, tivemos conhecimento suficiente. Santo Irmão Aldo nos deixou, irmãos, preparadíssimos. Ele mesmo disse: deixo a igreja preparada. Irmãos, no conhecimento, na sabedoria, no discernimento, tudo, irmãos, dentro da vontade de Deus, preparados. Agora, o que cabe a nós é verificar de quando em quando como nós estamos vivendo. Como está a nossa união? Será que eu estou tendo a capacidade espiritual para exercer este sentimento, esta virtude, que é a virtude da união? Como está o meu comportamento lá na casa, lá no meu lar? Como está o meu comportamento no trabalho,
na sociedade? Será que o comportamento que eu estou tendo fora daqui tem dado condição para que o santo irmão Aldo esteja comigo? Irmãos, lembrando que um santo de Deus não compartilha com o pecado, não compactua, não fica perto. De modo que o pecado é sim um empecilho para a perfeição ou para a ligação espiritual. Como está a minha vida? Será que lá no meu lar a Santa Avó, ela tem passagem livre para entrar, para estar comigo? Irmãos, quem não quer contar com a presença da avó e do irmão Aldo lá no lar? Naquele momento que nós estamos descansando, a visita da avó, do primaz abençoando, o nosso sono, o nosso descanso, os filhos, a família. Quem não quer, irmãos? É uma honra para uma família poder contar com a presença deles no seu lar. Mas o que o hino 190 do Inário diz? A Santa Avó prometeu que ela irá ajudar quem for fiel e que a sua casa será visitada, mas se houver santificação. Esta é a promessa da Santa Avó, a promessa do céu. Irmãos, por isso nós precisamos pensar sobre isso. Ser unido é mais do que ser, irmãos, amigo, conhecido, estar de quando em quando conversando. Nós podemos ficar, irmãos, quem sabe longe um dos outros, quem sabe um determinado tempo sem nos encontrarmos. Mas se nós estivermos ligados espiritualmente, quando nós nos encontramos, irmãos, nós sentimos a mesma felicidade, a mesma alegria, e parece que aquele período de tempo, aquele lapso temporal, ele não existiu. Por quê? Porque nós estamos conectados, ligados espiritualmente. E é esta união, irmãos, que o Santo Irmão Aldo tanto pediu a nós. É viver todos no mesmo propósito, de obediência, de santidade. É todos no mesmo propósito, irmãos. Não que nós somos iguais, pelo contrário. Deus deu a singularidade ao ser humano. Cada qual tem as suas diferenças. Mas, irmãos, não para que um se ache melhor do que o outro. Pelo contrário, para que somando-se essas diferenças, possamos chegar a uma perfeição ainda maior, contando com determinadas qualidades que um tenha mais que o outro em um determinado ponto, o outro em outros, e assim, irmãos, para nós entendermos que nós não somos autossuficientes. Por que, irmãos, que cada um tem determinadas facilidades? Vamos pensar no ministério da igreja, por exemplo. Alguns têm facilidade para exercer um determinado ministério, por exemplo, tocar um instrumento. Tem uma facilidade com a técnica musical. Outros têm uma voz maravilhosa, que muitos de nós queríamos ter, inclusive, para louvar a Deus e os santos. Uma voz, irmãos, gostosa de ouvir. Outros têm facilidade para reger, muitas vezes não sabem executar um instrumento, mas têm a técnica de reger. Ou quem sabe de um diácono, sempre prestativo. Ou de uma diaconisa cuidadosa. Ou de um pastor que tem a missão de relembrar os ensinamentos do Santo Irmão Aldo. Irmãos, para cada um Deus dá dons diferentes. Para, primeiramente, que nós entendamos que não somos autossuficientes. Precisamos uns dos outros. E em segundo lugar, irmãos, para que com a união, e aí entra a união novamente, com a união de todos nós possamos realizar um trabalho que sozinhos nós não realizaríamos. Os irmãos entenderam a importância da união? É para isso, irmãos, que o Santo Irmão Aldo tanto pediu a união. E nós precisamos, irmãos, desenvolver isso. Pode ser difícil, para alguns pode ser. Pessoas que têm dificuldade muitas vezes de ceder. Mas é preciso trabalhar estes sentimentos e entender que nem sempre a nossa vontade precisa prevalecer. Seja na igreja, seja no trabalho, seja em casa. Ou um lar, por exemplo, onde apenas um quer determinar o encaminhamento daquele lar, ou apenas um quer decidir todas as situações, fatalmente este lar terá problema no futuro. É preciso haver uma unidade, de modo que, se possível, os dois possam decidir. Que nós possamos ouvir o nosso cônjuge também nas escolhas, nas decisões, possamos opinar,
possamos ser ouvidos. Irmãos, tudo isso é união, e isto fortalece um relacionamento, fortalece um casamento. Irmãos, isto é união, isto é viver unido. E se nós formos unidos na nossa casa, isso vai se prolongar no trabalho. Se nós formos unidos no lar, no trabalho, irmãos, isto vai prolongar na igreja. Se nós somos unidos lá, isto vai se prolongar no nosso ministério. Como pode alguém que vive totalmente desunido no seu lar? Briga com a esposa briga com o marido, não se entendem, tem dificuldade de ouvir um ao outro, apenas um quer impor. E aí depois vem para a igreja, às vezes passa por uma discussão, e dali a alguns minutos ou algumas horas vem para a igreja. Como é que essa pessoa, que às vezes tem ministério, por exemplo, como é que essa pessoa vai conseguir, ou como nós vamos conseguir exercer esta união perfeita que se faz necessário, se lá no lar nós não conseguimos? Se com uma pessoa apenas nós não conseguimos ser unidos, uma pessoa, inclusive, que é a nossa companheira, que é o nosso companheiro, se nós não conseguimos ser unidos debaixo do mesmo teto, como é que nós vamos exercer? Como é que isso vai refletir no nosso ministério? Não vai refletir, irmãos, vamos ter problema. Vai ter um irmão que vai falar alguma coisa, não vamos gostar, vamos reclamar, e assim vai, irmãos. E muitas vezes essas pequenas situações fazem com que o nosso espírito acabe enfraquecendo. E daqui a pouco a pessoa não tem mais vontade de vir. Ah, mas eu chego lá, ninguém me ouve. Ninguém quer saber da minha opinião. Eu falo uma coisa, fazem outra. Ah, eu não vou mais lá. Irmãos, e aí o inimigo começa a trabalhar neste espírito, que apresenta uma fragilidade. Veja os irmãos, o nosso espírito ele precisa ser forte, porque se ele apresentar alguma fragilidade, irmãos, o inimigo de nossa alma ele vai tentar naquele ponto. Ele sabe os pontos de cada um. E se nós abrirmos brecha, é neste ponto que ele vai entrar. Ah, muitas vezes é uma pessoa obediente à disciplina, ou é uma pessoa que tem uma fé muito grande no Santo Irmão Aldo, na Santa Avó, então ele sabe que neste ponto não tem como mexer. Aí ele vê que a pessoa não consegue ser unida, aí ele vê que a pessoa não consegue exercer esta unidade perfeita, porque quer sempre que a sua vontade prevaleça. E ele fala, então é aqui que eu vou tentar atrapalhar. Vou fazer com que ele fique zangado por um motivo ou outro, e para que ele venha perder a vontade de participar das reuniões. Venha perder a vontade de exercer o seu ministério. Ou quem sabe, venha perder a vontade de viver com a sua família, com seus filhos. Irmãos, em algum ponto ele vai tentar trabalhar para tentar derrubar aquela pessoa. E nós precisamos ter cuidado com isso, irmãos, muito cuidado. E então ele consegue muitas vezes, de uma vez por toda, quebrar a união, a unidade, seja de um lar, seja de uma pessoa com os seus irmãos, seja de um ministério. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, irmãos. Por isso nós estamos sendo alertados, por isso que o Santo Irmão Aldo não se cansou de falar a nós. Vivam unidos, irmãos, e hoje nós conseguimos, quem sabe, entender um pouco mais o que vem a ser essa união. É o que nós, irmãos, precisamos exercer. Amém. Eu deixo essas palavras em seus corações. Irmãos, palavras baseadas no que o Santo Irmão Aldo nos ensinou. Nós não podemos fugir, irmãos, 1 milímetro sequer do que nós aprendemos com ele, Santo Irmão Aldo. Porque ele é a garantia desta igreja, irmãos. Ele é a segurança da sua, da minha, da nossa salvação. São palavras que precisam ser guardadas com muito carinho por cada um de nós. Amém. Eu agradeço a todos os irmãos pela sua presença, tanto na reunião de ontem quanto na de hoje. Agradeço também a reverência e o silêncio que fizeram na reunião de ontem e de hoje, em respeito aos santos que se fazem presente. Agradeço aos internautas também pela sua presença, ainda que virtual, nas nossas reuniões. Agradeço os obreiros, diáconos, diaconisas, colegas de ministério e também os coristas de uma maneira geral. Eu desejo que a avó e o primaz abençoe grandemente todos os irmãos. Faziam aproximadamente 3 anos, irmãos, que eu não vim aqui. Já estava com saudade dos irmãos. Foi uma alegria muito grande quando eu recebi a escala de estar com os irmãos aqui
neste final de semana. Amém. Convido agora, por gentileza, para que se coloquem em pé. Irmãos, vamos orar. Nós estamos, como eu disse, iniciando uma semana hoje. Nós não sabemos o que iremos enfrentar. Então aproveite este momento para pedir a bênção dos céus para a sua vida. Oremos. Santíssimo e onipotente Deus, nosso eterno Pai, nosso Criador, Criador dos céus, Criador da terra, Criador de tudo aquilo que vemos de lindo e de maravilhoso, da natureza, a qual o Senhor nos presenteou, a beleza, as belezas naturais. Mas além disso, de toda esta beleza que o Senhor criou, o Senhor também fez o ser humano. O Senhor criou o homem e depois a mulher, ambos à sua imagem e à sua semelhança. E a esperança é que o Senhor tem, que nós possamos manter estas virtudes, esta semelhança, esta imagem do Senhor e de Jesus. Por isso, ó Pai, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, pela oportunidade que temos de nos aperfeiçoar, de tornarmos cada vez mais a sua imagem e a sua semelhança. Ao Senhor amado Jesus, nós te agradecemos, porque o Evangelho foi o Senhor que veio trazer, o conhecimento, a profundeza das palavras que o Senhor nos transmitiu. E se não bastasse isso, o Senhor nos deu a Santa Avó, o Espírito Consolador de sua própria promessa, e também o último pastor, que faz parte também de sua promessa. São tantas bênçãos, ó Mestre Jesus, que nós só temos que te agradecer. E pedir também que o Senhor sempre esteja nos ajudando, nos capacitando, como o Senhor capacitou os santos apóstolos, enchendo aqueles homens de coragem, de fé, de ânimo, os quais passaram por tudo o que passaram depois, mas nenhum deles perdeu a fé no Senhor. Guardaram com toda certeza o que viram e hoje estão nos céus de posse de seus galardões. E o Senhor, Santo Irmão Aldo, a Senhora, ó Vó, por ter nos feito participante deste poder de Deus, por ter nos dado todo o amparo, todo o conhecimento, a Senhora, ó Vó, por nos consolar, por estar conosco, por revelar a verdadeira vontade de Deus, de Jesus para os dias de hoje. E o Senhor, Santo Irmão Aldo, o Senhor é um anjo para nós, foi e é um anjo entre nós. Seu nome, Santo Irmão Aldo, como nós cantamos, está gravado em nossos corações. Não apenas seu nome, mas o que o Senhor nos ensinou. O seu exemplo de resiliência, de fé, de coragem. Santo Irmão Aldo, a lealdade que nós devemos a Ti, ela é muito grande. Amados irmãos, vocês que colocaram seus nomes nessa caixa de oração, estão sendo apresentados estes pedidos neste momento ao Santo Irmão Aldo. Tenham fé, tenham resiliência, saibam aguardar o momento exato, o momento certo, porque muitas vezes a hora nossa não é a hora de Deus. Deixem Ele agir no tempo e também do quanto determinado pelo Pai. Recebam, ó amados irmãos, com muita fé neste momento, a bênção de Deus, as virtudes do seu Espírito, a bênção de Jesus, da Virgem Maria, da Avó e do nosso profeta, o estimado e santo Irmão Aldo. Amém.